TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começamos mais um Correio Petropolitano na TV. Hoje é quinta-feira, 13 de julho. E você vai ver a seguir. Quedas de árvore interditam Serra de Petrópolis devido a vendaval nesta quinta-feira. Entidades e vereadores repudiam o aumento da passagem em Petrópolis. Entenda como vai funcionar a aplicação do Piso Nacional da Enfermagem em Petrópolis. Secretaria de Trabalho e Renda oferece 2.466 oportunidades de emprego, estágio e jovem aprendiz no estado do Rio de Janeiro. Cefet Petrópolis divulga edital para pós-graduação gratuita. Agora, no Correio Petropolitano na TV. Após o aumento do preço da passagem de ônibus ter sido aprovado, entidades e representantes municipais repudiaram a decisão. Segundo eles, o preço não está de acordo com a qualidade do serviço prestado. Agora está nas mãos do prefeito Rubens Bom Tempo decidir se assinará ou não o decreto que coloca em vigor a tarifa de R$ 5,30. O recente aumento da passagem de ônibus de R$ 4,95 para R$ 5,35 no dinheiro e R$ 5,15 no bilhete único tem gerado insatisfação entre entidades representativas e vereadores de Petrópolis. O reajuste de 7,1% no valor da tarifa aprovado pelo Comutran tem sido alvo de duras críticas por parte desses grupos que alegam prejuízos aos passageiros e falta de justificativa adequada para a elevação do valor. Nas redes sociais, os vereadores se manifestaram contra a mudança. Vamos pressionar o prefeito, que ainda tem uma chance, minha gente, que o prefeito coloque a mão na consciência e não assine esse decreto. Porque se o prefeito Rubens Bom Tempo assinar esse decreto, ele demonstra que ele está do lado das empresas de ônibus, ele não está do lado da população. A população está sendo humilhada, quem precisa do transporte público não tem o transporte público. Votamos contra o aumento e agora o papel da comissão é acompanhar esse processo e tentar que o prefeito não sancione esse aumento da tarifa de ônibus. É difícil, a luta é dura, a gente precisa acompanhar esse processo para tentar reverter a situação. Tem alguns mecanismos jurídicos também estão sendo estudados para que a gente possa tentar reverter isso na justiça de alguma forma. Em nota, a Câmara de Dirigentes Lojistas de Petrópolis informou que o sistema de transporte público não corresponde às necessidades do usuário, principalmente os trabalhadores e, em especial, os do comércio, que possui cerca de 20 mil empregados. A evolução das tarifas deve considerar sistemas eficientes e investimentos em modernidade e atendimento, o que não se encontra em Petrópolis, onde o transporte urbano por ônibus é falho. Já os representantes do trade turístico de Petrópolis informaram que a decisão prejudica mais de 8 mil empregados do setor. Disseram ainda que a cobrança é por um sistema moderno, com mais oferta de linhas e horários, com qualidade e eficiência. Em nota, o Cetranspetro informou que toda a tarifa de prestação de serviço deve ser ajustada anualmente. São levados em consideração os ônibus, pneus e salários dos rodoviários. O Cetranspetro informou ainda que, no estudo apresentado ao Comutran, seria necessário que a passagem custasse R$ 5,53 para custear os gastos. Nas redes sociais, o deputado federal Hugo Leal informou que está unindo forças junto dos vereadores para derrubar a ação. Disse ainda que não há necessidade do preço aumentar, levando em consideração que a frota está sucateada. Na manhã de hoje, Petrópolis foi atingida por um vendaval, tanto na Serra da Estrela quanto na Serra de Petrópolis. As rajadas de vento ocasionaram em quedas de árvore que interditaram as pistas que dão acesso ao município. Confira na reportagem de Gabriel Fachola. Já nas primeiras horas do dia, os petropolitanos precisaram lidar com um vendaval que atingiu o município. Os ventos intensos derrubaram árvores na Serra da Estrela, que foi interditada parcialmente, já que uma das árvores caiu e derrubou um poste. Na Serra de Petrópolis, a pista de subida chegou a ficar totalmente interditada, com pelo menos 2 trechos afetados, o quilômetro 87 e o 91, onde 3 árvores
árvores de grande porte atingiram a pista. Na descida da serra, as intervenções foram parciais, no quilômetro 85 e 86, também por queda de árvores. Equipes dos bombeiros de Petrópolis foram acionadas para reforçar o serviço de desinterdição da subida da Serra de Petrópolis, em apoio à Concer, a concessionária responsável pela BR-040 nos trechos entre Rio de Janeiro e Juiz de Fora. Na quarta-feira, a Defesa Civil de Petrópolis já havia informado a possibilidade de rajadas de vento moderadas a forte. O fenômeno aconteceria devido à passagem de um sistema de baixa pressão do oceano e à chegada de uma frente fria. A interdição total da pista de subida da serra aconteceu por volta das 9h40 da manhã. A partir disso, a pista foi liberada parcialmente. As equipes da Concer e dos bombeiros continuaram atuando em conjunto para a liberação total da pista de subida, atingida com troncos e galhos pelos 3 trechos diferentes. A pista de descida foi afetada por queda de árvores em 2 trechos, mas foi também liberada pela manhã. A Enel Distribuição Rio informou que um técnico da distribuidora irá à Serra da Estrela para verificar se o poste mencionado pertence à empresa. Caso seja constatada a propriedade, a concessionária atuará de forma emergencial para isolar riscos e realizará a substituição do poste. Já a Concer informou que trechos das imediações do quilômetro 87 da subida da serra, o mais crítico da ocorrência, permanecerão em meia pista. A previsão é que a região serrana continue a registrar ventos fortes e chuva pelas próximas horas. A Prefeitura de Petrópolis anunciou a regularização do envio de dados a cerca dos 1.042 profissionais de enfermagem que podem ter alterações salariais com base no piso nacional. O piso foi estabelecido por uma lei do ano passado e regulamentado pelo Ministério da Cidadania. Entre os profissionais de enfermagem que serão beneficiados pelo piso salarial estão enfermeiros, técnicos, auxiliares e parteiras. A adequação salarial é uma das principais pautas definidas pelo vereador Eduardo do Blog. O parlamentar vem utilizando as ferramentas disponíveis ao mandato em prol da classe, buscando o cumprimento do piso pelo governo municipal. Enfermeiros, técnicos, auxiliares, parteiras, 1.042 profissionais, segundo a Prefeitura de Petrópolis, terão direito ao piso. É uma luta pela valorização da classe. É muito maior do que nós estamos fazendo aqui no município, mas é uma luta que eu abracei de coração. A partir da transferência dos recursos pelo Ministério da Saúde, os trabalhadores terão reajuste de até 12%. Em Petrópolis, o piso salarial dos enfermeiros é de R$ 4.234. Com a medida, o piso passa a ser de R$ 4.750. Já os salários dos técnicos de enfermagem partem da base de R$ 3.325, enquanto auxiliares de enfermagem e parteiras terão os vencimentos mínimos reajustados para R$ 2.375. Além de estabelecer um piso salarial mínimo, o novo regulamento também estipula reajustes anuais, levando em consideração a inflação e outros indicadores econômicos relevantes. No total, a Prefeitura de Petrópolis recebe aproximadamente R$ 5 milhões para a aplicação do piso da enfermagem. Os dados apresentados pela Prefeitura de Petrópolis garantem que a aplicação do piso ela é possível e já pode acontecer a partir de maio, quando, segundo a própria Prefeitura em requerimento de informação, aconteceu o primeiro repasse para a Prefeitura de Petrópolis de quase R$ 560 mil. O Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Sucô da Fonseca, Campus Petrópolis, publicou um edital do processo seletivo para o curso de pós-graduação Lato Sensu em Práticas, Linguagens e Ensino na Educação Básica. O curso, que acontece na modalidade presencial, tem a duração de 24 meses e serão disponibilizadas 40 vagas para o primeiro trimestre de 2024. As aulas vão ser realizadas semanalmente, às sextas-feiras e aos sábados, no prédio da instituição, localizado na Rua do Imperador, número 971. Ao todo, vão ser 360 horas de curso presencial e 12 meses para a produção monográfica. Para participar da seleção, o candidato deve ter formação superior completa.
No caso de graduações nas modalidades bacharelado ou tecnológico, deve ser comprovada experiência profissional na educação básica ou no ensino superior. A inscrição é gratuita e deve ser feita eletronicamente pelo endereço processoseletivo.cefet-rj.br entre os dias 7 de agosto e 8 de setembro. Gabriel Fachola, de volta ao estúdio. Obrigada, Gabriel. A Secretaria de Estado de Trabalho e Renda está oferecendo esta semana um total de 2.466 oportunidades de trabalho formal, estágio e jovem aprendiz. As vagas foram captadas em diferentes regiões do Rio de Janeiro e são disponibilizadas por meio do Sistema Nacional de Emprego. Para quem está buscando uma vaga de emprego, há 1.231 oportunidades nesta semana. Para quem está buscando uma vaga de estágio ou jovem aprendiz, há 1.235 oportunidades. A maioria das vagas está concentrada na região metropolitana. São 1.063 vagas, sendo 528 delas especialmente para pessoas com deficiência, e os salários podem chegar a R$ 6.600. A região metropolitana oferece ainda vagas com salários de R$ 3.906, por exemplo, a de gerente de supermercado, que exige ensino médio completo e também experiência anterior. E também a de mecânico de motor a diesel, que não exige escolaridade, mas exige experiência anterior. Já na região serrana, há 101 vagas para a cidade de Teresópolis. Entre elas, há uma vaga para gerente de administração financeira com remuneração de até R$ 3.960. O candidato deve ter ensino superior completo e experiência anterior. Há ainda posições para atendente de lojas no bairro da Várzea, carregador de caminhão em Bom Sucesso e marceneiro em Três Córregos, entre outras vagas. Todas as vagas estão listadas no site trabalhador.rj.gov.br. Rafaela Cordeiro, de volta ao estúdio. Obrigada, Rafaela, pelas informações. E você vai ver depois do intervalo. Infogripe aponta interrupção no avanço da influenza no Brasil. Saiba o que muda com a aprovação da reforma tributária. Moradores da Castelânia denunciam construção de empreendimento residencial. 34 milhões de brasileiros adultos já perderam 13 dentes ou mais, indica IBGE. O Correio Petropolitano na TV volta em instantes. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump,
Wolf Fit, Step Fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Nesta semana, moradores da região da Castelânia, em Petrópolis, procuraram a nossa equipe para denunciar a construção de um empreendimento residencial entre as ruas Ana Elizabeth Weber e Stefania Gutnauer. Diante da situação, na última segunda-feira, uma reunião que primeiramente havia sido anunciada pela Prefeitura de Petrópolis como uma audiência pública, foi realizada na localidade para discutir questões relacionadas à obra. Os moradores da rua Ana Elizabeth Weber, na região da Castelânia, têm vivido um pesadelo diariamente. Isso porque recentemente foi divulgada a construção de um residencial aqui no fim da rua. Os moradores que vivem há décadas aqui acreditam que não há possibilidade desse residencial ser construído. Não é isso, Wilson? É isso mesmo, é um empreendimento absurdo numa área que tem nascentes e olho d'água, a área de preservação ambiental, Mata Atlântica, onde tem araucária, uma flora e uma fauna gigantesca aqui, e onde existem casas na outra rua que ficariam totalmente às sombras, porque eles transformaram isso aqui, eles alteraram o zoneamento da área para favorecer um terreno e a construção de um condomínio que é particular. Eles transformaram de APA para ZPE e logo depois para SRE2. E o que diz a legislação do SRE2, apesar da canetada de terem mudado o zoneamento, diz que só pode ser construção com no máximo 3 pavimentos, que são 10 metros de altura. O empreendimento deles passa de 30 metros de altura por ser 7 andares e mais o talude com um platô aqui de cima. E estamos aqui também com o Cláudio, que mora também na região há 51 anos. E nessa semana foi realizada uma audiência pública de última hora para falar sobre essa questão, né, do residencial, não é isso, Cláudio? Foi isso mesmo. Inclusive a audiência teve que ser transformada em reunião, porque eles em cima da hora descobriram que a legislação exige 10 dias de comunicação para uma audiência pública. Então não houve a publicidade necessária para isso. Falar de uma questão como essa, né, um residencial que vai mudar a rotina de todos os moradores, preocupa vocês? Muito, porque fazer um residencial nessa altura, até mesmo eu não sei como foi a canetada para mudar para SRE2, quer dizer, vai ficar alto, vai colocar os moradores que estão lá, moradores há mais de 50 anos, na sombra, com prédios em frente. Eles não vão ter o sol da manhã, por causa da montanha, não vão ter o sol de tarde, que vai ficar escondido atrás de uma construção absurda, sem rede de esgoto, que eles dizem, não, mas nós vamos fazer. Mas não adianta fazer a rede de esgoto sem atender o bem local, né? Que a Minha Casa Minha Vida seria para atender o bem da comunidade. São inúmeras reclamações apresentadas pela população local. A empresa afirma que tem estudado um projeto para o alargamento de vias. O problema apontado pelos moradores é que os terrenos que a construtora pretende fazer as intervenções são privados. Entre as inúmeras reclamações de quem vive no bairro está o medo de como o novo empreendimento residencial impactaria negativamente no tráfego, diante do aumento de pessoas na região. E não são só os moradores da rua Ana Elizabeth Weber que são prejudicados. Aqui na rua Stefano Gutnauer, os moradores também sentem na pele a aflição de serem impactados pela construção desse residencial. Não é isso, Cíntia? Sim, eu acho que os principais afetados vão ser os da Ana Elizabeth Weber, mas nós mais ainda, porque eles vão tomar toda essa área aqui. Né? Então, além dessa questão de iluminação, de sol, essas coisas que a gente, né, nossa paz, eu acho que assim, a prioridade vai ser esses novos moradores, né? Tanto que eles fizeram já nessa consulta pública, que ainda vai ter que ter outra, já estava tudo já engatilhado para isso ser realizado sem consultar a gente, que vamos ser os mais atingidos. Fica aqui o questionamento por parte dos moradores que no final só querem justiça e ajuda do governo municipal. Sola, fora, sola, fora!
Em resposta, a Prefeitura de Petrópolis informou que a construtora entrou com os pedidos em 2019 e recebeu as licenças no governo interino em 2021. Em 2022, o atual governo suspendeu o início da obra. A Prefeitura informou ainda que uma audiência pública também será marcada para discutir o assunto. Aprovada em segundo turno, na última sexta-feira, pela Câmara dos Deputados, a primeira fase da reforma tributária vai simplificar a tributação sobre o consumo e vai provocar uma mudança na vida dos brasileiros na hora de comprar produtos e serviços. Confira na reportagem de Richard Stutzenburg. Cesta básica, remédios, combustíveis, serviços de internet em streaming, com uma longa lista de exceções e de alíquotas especiais. O novo sistema tributário terá impactos variados, conforme o setor da economia. Paralelamente, pela primeira vez na história, haverá medidas que garantam a progressividade na tributação de alguns tipos de patrimônio, como veículos e na transmissão de heranças. O que vai mudar, na verdade, vai ser um processo lento nesse primeiro momento. Temos todos um período de transição que vai começar em 2025 e vai até 2033. O item que mais gerou polêmica na tramitação final da reforma tributária foi a cesta básica, que deve ter uma diminuição quando uma lei complementar definir a lista nacional de preços que terão alíquota zero na contribuição de bens e serviços. O impacto final nos preços, no entanto, ainda é desconhecido. Dias antes da votação da reforma, a Associação Brasileira de Supermercados apresentou um segundo relatório, no qual a cesta básica poderia subir 59,83% em média, com a redação anterior da reforma tributária, que reduzia pela metade a alíquota dos impostos sobre o valor adicionado dual. O estudo, no entanto, foi contestado por economistas, parlamentares e membros do próprio governo. Também está prevista a criação de um fundo de participação, onde estados vão participar e os municípios também vão participar. A União não vai participar, justamente para poder decidir a redistribuição desses impostos e como que ele vai ser feito. O texto aprovado prevê a alíquota reduzida em 60% para medicamentos e produtos de cuidados básicos à saúde menstrual. Medicamentos usados para o tratamento de doenças graves como câncer terão alíquota zerada. Além disso, a reforma tributária estabelece um regime de tratamento diferenciado para combustíveis e lubrificantes. A cobrança de imposto sobre a propriedade de veículos automotores, o IPVA, passará a incidir sobre veículos aquáticos e aéreos, como jatos, helicópteros, iates e jet skis. Esse é um longo caminho, onde nós vamos ter que ficar atentos, acompanhar as mudanças, as leis complementares e como que vai ser feita a composição dentro desses fundos para que a gente não tenha nenhum problema maior no nosso pacto federativo. A reforma poderá encarecer o serviço em geral e as empresas de streaming de internet pagarão alíquota maior. O mesmo vai ocorrer com aplicativos de transporte e de entrega de comidas. O Ministério da Fazenda assegura que a redução do preço da energia elétrica vai compensar esses aumentos, resultando em pouco impacto para o consumidor. O boletim Infogripe, divulgado na última quarta-feira, apontou uma queda nos casos positivos para SARS-CoV-2 na população adulta, na maioria dos estados. Há também indícios de interrupção no aumento de casos associados ao vírus da influenza A. Na quarta-feira, a Fiocruz informou através do boletim Infogripe um declínio nos casos positivos de Covid-19 e influenza na população adulta. Apesar do resultado, entre as crianças, o vírus sincial respiratório ainda é muito presente e segue como o principal vírus identificado entre este público. A análise tem como base os dados inseridos no Sistema de Informação da Vigilância Epidemiológica da Gripe até dia 5 de julho. Infelizmente, diversos estados que saíram dessa situação de crescimento estão hoje numa situação de estabilização num patamar que ainda é extremamente elevado, e tendo vindo de um longo período aí, de semana após semana, aumentando o número de novas internações. Em relação ao quadro de síndrome respiratória aguda grave, o índice aponta uma diminuição de casos a longo prazo, isso é, casos que precisam de hospitalização e internação.
Já os casos a curto prazo apresentaram um aumento. Esses casos são considerados simples, que podem ser resolvidos em casa. E apesar desse gráfico, os estados do Acre, Amapá, Pará, Rio Grande do Norte e Goiás apresentaram um aumento no casos de SRAG a longo prazo. Entre as capitais, 9 têm indícios de crescimento de casos de SRAG. São elas: Belém, João Pessoa, Macapá, Natal, Porto Alegre, Recife, Rio Branco, Rio de Janeiro e São Luís. Na maioria delas, a doença ocorre principalmente em crianças. Quem está aí com sinal de infecção respiratória, né, tá tossindo ou tá espirrando, tá com a garganta ali incomodada, tá com febre, enfim, o ideal é que possa fazer um repouso, fique em casa. Se não puder, tiver que sair, bota uma boa máscara, uma N95, PFF2, enfim, né, para diminuir o risco de poder acabar passando para outras pessoas, né? O mesmo vale para quem não está com sintoma, mas mora com pessoas que são grupo de risco. Nas 4 últimas semanas epidemiológicas, a prevalência entre os casos como resultado positivo para vírus respiratório foi de 12,8% para a influenza A, 4,5% para a influenza B, 40,7% para VSR e 22,4% para SARS-CoV-2, a Covid-19. Entre os óbitos, a presença deste mesmo vírus entre os positivos foi de 18,3% para a influenza A, 4,7% para a influenza B, 11,5% para VSR e 58,1% para SARS-CoV-2. Nunca é tarde para lembrar, né? Vacina da Covid-19 e da gripe continuam sendo extremamente importantes, porque embora esses vírus hoje não estejam causando, né, um sinal ali de alerta, tá? Eles continuam circulando, continuam causando internações, e a vacina para esses dois vírus é justamente para diminuir esse risco. De acordo com dados divulgados recentemente pelo IBGE, quase 34 milhões de brasileiros já perderam 13 ou mais dentes. Os dados apontam também que apenas 12,9% da população possui plano odontológico. Todo mundo sabe a importância dos dentes para a saúde, especialmente a digestiva e a bucal. Porém, existem muitos fatores prejudiciais que podem interferir diretamente na durabilidade dos dentes, fazendo com que eles enfraqueçam ou até mesmo caiam. Os dados divulgados pelo IBGE assustam, mas mostram bem como está a realidade da população que depende de atendimento do SUS e que muitas vezes, por causa dos horários de atendimento nos postos de saúde, não conseguem tratamento. Dados da última Pesquisa Nacional de Saúde, divulgada em 2020, observou fatores ainda mais preocupantes em relação à saúde bucal dos brasileiros. O estudo apontou que mais de 14 milhões de pessoas não possuem nenhum dente permanente. As causas para este problema são muitas: bruxismo, cáries, problemas com gengiva, traumas, entre outras. Contudo, uma condição muito comum entre a maioria das pessoas que sofreram uma perda total ou parcial dos dentes é também a desigualdade social. Dados oficiais mostram que a população brasileira carece de assistência odontológica em todas as faixas etárias. Há uma desigualdade muito grande em relação à qualidade de saúde bucal na nossa população. Nesse sentido, o curso de odontologia da Unifase, através das suas práticas com os estudantes, oferece assistência odontológica a todas as faixas etárias, em todas as áreas da odontologia. Em seus cenários próprios, principalmente o ambulatório escola, mas também através da parceria com a saúde pública do município de Petrópolis. E assim esperamos contribuir para reduzir as desigualdades em relação à saúde bucal da nossa população. Alimentos ácidos, açucarados, cafeína ou excesso de gordura podem também prejudicar a saúde bucal. Em contrapartida, os médicos dentistas recomendam alimentos ricos em cálcio, fibra e vitaminas D, C e A, pois eles ajudam a fortalecer os dentes. Além disso, nunca é demais salientar que é fundamental que as pessoas usem fio dental e escovem os dentes após cada refeição, ou no mínimo, uma vez ao dia. E você vai ver depois do intervalo. Anuário publicado pela Firjan aponta a projeção da produção de petróleo fluminense. Prefeitura de Três Rios anuncia fechamento de avenida para obras em galerias pluviais.
Senado aprova programa para expandir escolas em tempo integral. Nova Friburgo promove campanha de combate às hepatites com Julho Amarelo. Festival Sesc de Inverno 2023 abre vendas de ingresso. O Correio Petropolitano na TV volta já. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Lançado na última terça-feira pela Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, a FIRJAN, o Anuário de Petróleo no Rio 2023 prevê aumento da produção do recurso até 2030 para 4.800.000 barris por dia. Os dados também mostram que o Rio de Janeiro é responsável por 70% da produção de óleo refinado do país. A publicação aponta a possibilidade de gerar mais 17 mil postos de trabalho até 2028. O anuário foi publicado na última terça-feira pela Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, a FIRJAN, e que apontou uma projeção na produção do petróleo em 4.800.000 barris por dia. Esse anuário apresenta um dado tanto quanto inédito. Esses dados são relacionados aos guias de participações especiais, que apontam então os royalties de municípios e também dos estados. O anuário também destacou a necessidade de investimento para a geração de futuras energias e que esse investimento deve ser superior a 120 bilhões de reais. No entanto, trazem possibilidades positivas, como, por exemplo, a diminuição no custo da produção em 2 bilhões de reais por ano e também da emissão de gases na atmosfera. Richard Stolzenburg, de volta ao estúdio. Obrigada, Richard. O plenário do Senado aprovou na noite desta terça-feira o projeto de lei que cria o Programa Escola em Tempo Integral. O texto do PL permite à União financiar a abertura de matrículas em período integral nas escolas de educação básica por meio de transferências para estados e municípios. O programa foi uma iniciativa do governo federal e agora vai à sanção do presidente para entrar em vigor. Coordenado pelo Ministério da Educação, o programa é um mecanismo federal de fomento à expansão das matrículas de educação básica em tempo integral nas redes estaduais e municipais. A adesão ao programa é opcional, mas a meta inicial é criar 1 milhão de novas matrículas em tempo integral nos próximos anos.
O governo federal estima que serão disponibilizados cerca de 4 bilhões de reais para aumentar a oferta de educação em tempo integral, permitindo que estados e municípios possam expandir as matrículas em suas redes. Até 2026, segundo o MEC, a meta é chegar a 3,2 milhões de matrículas. Pelas regras estabelecidas no projeto, serão consideradas matrículas em tempo integral aquelas em que o estudante permanece na escola ou em atividades escolares por tempo igual ou superior a 7 horas diárias ou a 35 semanais em 2 turnos. Apenas as matrículas criadas ou convertidas em tempo integral a partir de 1º de janeiro de 2023 poderão ser contadas para fins de participação deste programa. Por meio das redes sociais, a Prefeitura de Três Rios anunciou que vai fechar a Avenida Zuelo Sola nos próximos dias, por conta de obras de galerias pluviais. Confira na reportagem de Gabriel Fachola. Na quinta-feira, a Prefeitura de Três Rios vai retomar as obras das galerias pluviais no centro da cidade. E para isso, a partir das 7 horas da manhã, a Avenida Zuelo Sola vai precisar ser fechada. Com investimentos de 25 milhões de reais, a nova galeria vai receber o fluxo de água de Vila Isabel, fazer a captação do Campo do Triângulo e passar pela Avenida Zuelo Sola e, em seguida, desaguar no Rio Paraíba do Sul. Durante as obras, o trânsito de veículos vai ser desviado para o outro lado da via, sentido ao centro da cidade. Portanto, os ônibus da empresa Transatransporte, que fazem as linhas do bairro Vila Isabel, só vão ter acesso ao bairro pela rua Fagundes Varela, sentido ao bairro. Durante todo o mês, Nova Friburgo celebra a campanha Julho Amarelo, que evidencia a luta contra as hepatites virais. A cidade foi escolhida como piloto neste projeto, que visa oferecer testes rápidos para diagnóstico da doença e tratamento específico. Através da promoção de orientações e atividades, o objetivo é demonstrar a prevenção e a importância da realização do teste para que o diagnóstico da doença seja mais rápido, acelerando o início dos cuidados. As hepatites virais são infecções que atingem o fígado, causando alterações leves, moderadas ou graves. Na maioria das vezes, são infecções silenciosas que não apresentam sintomas. Nova Friburgo foi escolhida como uma das cidades piloto no estado do Rio de Janeiro para a implantação do novo projeto de atendimento aos pacientes com hepatites, tornando a liberação dos medicamentos específicos mais efetiva e oferecendo um acesso eficaz para a comunidade, fazendo com que o início do tratamento fique mais rápido. Desde o início da implantação do programa, já foram tratados e curados cerca de 70 pacientes portadores de hepatite C. A Secretaria de Saúde, através do programa IST-AIDS Hepatites Virais, vai realizar atividades de conscientização acerca do tema para que mais pessoas busquem a testagem, que é realizada na atenção básica. Além disso, os exames estão disponíveis nos postos de saúde da cidade. E você confere os locais, dias e horários no nosso site tvc16.com. Começou na última terça-feira a venda de ingressos para algumas das atrações do 21º Festival Sesc de Inverno, considerado o maior evento cultural multilinguagem do país. O festival acontece entre os dias 15 e 30 de julho em 17 localidades do estado do Rio de Janeiro, tendo como cidades Polo, Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo. O evento levará ao público uma programação gratuita ou a preços populares com muita música, teatro e dança. O ingresso custa R$10 e a meia entrada custa R$5 para professores, classe artística e projeto Mesa Brasil, mediante a apresentação do registro profissional. Já para os associados Sesc, o ingresso custará R$2,50 e a gratuidade para quem faz parte do programa de comprometimento e gratuidade. Larissa Martins, de volta ao estúdio. Obrigada, Larissa. E olha, os ingressos podem ser comprados no site festivalsescinverno.com.br. Vamos agora à previsão do tempo para esta sexta-feira. Esta sexta-feira, Nova Friburgo vai sofrer um declínio na temperatura. Durante a manhã, o céu estará nublado com pancadas de chuva isolada. Já durante a noite, a previsão é de céu com muitas nuvens. Os termômetros devem marcar mínima de 7 e máxima de 19 graus. Em Teresópolis, a previsão é de céu com muitas nuvens durante todo o dia e previsão de chuva. A tendência também é de declínio na temperatura e ela pode variar entre mínima de 7 e máxima de 19 graus.
Em Petrópolis, o dia será com muitas nuvens e possibilidade de chuva durante a manhã e tarde. A Defesa Civil emitiu um aviso meteorológico com vigência até o meio-dia do próximo sábado, dia 15, por conta do deslocamento de um sistema de baixa pressão associado à aproximação de frente fria que influencia o tempo do município nos próximos dias. No termômetro, as temperaturas variam entre mínima de 8 e máxima de 22 graus. A sexta-feira em Paraíba do Sul vai sofrer um ligeiro declínio na temperatura. A previsão é de chuva durante todo o dia e as temperaturas variam entre mínima de 11 e máxima de 24 graus. Já em Pati do Alferes, a previsão é de pancadas de chuva e vento moderado durante o dia. A temperatura deve marcar mínima de 10 e máxima de 22 graus. E em Três Rios, a sexta-feira será de céu nublado com previsão de chuva. A tendência é de declínio na temperatura, que deve variar entre mínima de 13 e máxima de 25 graus. Em caso de vento moderado a forte, a Defesa Civil orienta fechar bem as janelas e portas, não estacionar veículos ou ficar próximo de árvores, torres de transmissão e placas de sinalização. É sempre bom lembrar que, em caso de emergência, a população deve entrar em contato com o Corpo de Bombeiros por meio do telefone 193 ou com a Defesa Civil no número 199. Para ficar ainda mais informado, basta acessar o nosso site tvc16.com ou o Facebook TV Correio da Manhã, o Instagram Correio Petropolitano e o nosso YouTube TV Correio da Manhã. Além disso, você pode mandar denúncias e sugestões de reportagens para o e-mail tvccorreiodamanhã@gmail.com ou para o nosso WhatsApp de DDD 24 99839 8384. Amanhã a gente está de volta com muita informação e as principais notícias de Petrópolis, Nova Friburgo, Pati do Alferes, Três Rios, Teresópolis e Paraíba do Sul, que só o Correio Petropolitano na TV traz para você. TVC, a TV do Correio da Manhã.